entende? Porque Maria, ela traz dentro de si, entende? Muito daquilo que é a revelação, a novidade da revelação cristã para nós, né? O segredo de Maria é exatamente que ela, como que a gente poderia comparar? É como se Deus tivesse, como a gente muitas vezes num chipzinho coloca um monte de coisa, Nossa Senhora foi o chip de Deus. Ele encerrou uma maravilha imensa da revelação nessa criatura, né? E ela soube trazer isso no coração, né? E por isso que Maria não é apenas, não é objeto de devoção, né? Ela é um caminho, né? E é o caminho mais reto, certo e correto para Jesus, né? Porque sem Nossa Senhora nós erramos de Jesus. Jesus é fácil, é como José, né? Tem muitos. Agora, acertar aquele Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, né? O caminho é Maria. Daí a importância, seja de uma academia marial, seja da associação que foi criada, graças a Deus, não é mesmo? Criamos essa associação, a primeira presidente está aqui conosco, então isso é muito importante. Em julho de 2022, ela foi criada. Então é bem recente esta associação e eu sou a primeira presidente, então estamos iniciando aí uma trajetória que é curta ainda, mas penso bastante promissora nesta pesquisa e neste conhecimento de Maria. Com toda certeza. Agora, nessa segunda jornada que está aí pertinho de acontecer, o tema ele é muito bonito, né? A humanidade de Maria, ensaios da antropologia marial. Como é que surgiu esse tema? Qual é a proposta desse tema? A proposta é o conhecimento desta humanidade de Maria. A propósito disso, eu quero lembrar que a associação ela já realizou outros eventos em 2023 e 2024. E em 2024 foi trabalhado o tema das aparições marianas. Exato. E foi uma jornada bem interessante, com a presença de historiadores, sociólogos, teólogos e teólogas. E um risco que acontece é a pessoa conhecer muito as aparições, mas não conhecer Maria dos Evangelhos. Essa expressão que o Papa Francisco gosta tanto, né? Maria dos Evangelhos. E esta jornada deste ano será essa jornada dedicada a um aprofundamento desta antropologia marial. Maria nos representa, é criatura, é humana. Isso é importante, né? Porque você veja toda a questão dessa devoção imensa do nosso povo por Nossa Senhora. Pode ficar assim numa certa superficialidade, né? É correntinha, medalhinha, para cá e para lá, vela que se acende, né? Mas Nossa Senhora é muito mais que isso, né? Eu acho, daí essa importância, não é mesmo que eu acho que dessa antropologia de Nossa Senhora, desse humano de Nossa Senhora, porque é através desse humano que nós chegamos no humano Jesus, né? E chegamos também no mistério da revelação divina através de Jesus, né? Assim, como que você vê, Lúcia, até numa certa avaliação, né? Num país que é ainda marcadamente mariano, né? O que está faltando, o que é necessário? Um santuário nacional, ele é um ponto de encontro, queira ou não queira, né? Cresce cada vez mais o número de peregrinos, romeiros, gente que vem, e não é apenas do povo simples, é de todas as camadas sociais, acorrem Aparecida. O que a gente tem que dar um passo, né? E a própria Associação Brasileira de Mariologia pode dar esse esforço, porque a gente quer que tudo isso seja convergente, sabe? A partir do santuário nacional, a partir da devoção do povo, porque não é, Lúcio, é uma coisa que ele fala, nós não queremos nos desligar do povo, principalmente do povo simples. É a partir dele que Deus vai fazendo as chamadas para a gente, né? Como é que você vê esse desenvolvimento todo, Lúcia? Me parece que nós todos precisamos aprender aquilo que talvez o povo simples conheça até mais do que a gente, que é: quanto mais de Deus é uma pessoa, mais humana ela é. E
muitas vezes a gente tem o pensamento ao contrário. Parece que quanto mais de Deus a pessoa é, mais estranha, mais afastada da humanidade, mais afastada dos problemas da vida cotidiana, dos desafios e interpelações da nossa sociedade, desse nosso mundo. Então a gente tem uma ideia muitas vezes equivocada, porque a gente pensa que se é de Deus, não pode estar relacionado com o humano. Pronto, está feita a separação. Pois o próprio Deus vem nos ensinar o contrário, não é? É o Filho de Deus que se torna um de nós, que se faz humano e que assume essa humanidade através de Maria. Então, descobrir esta humanidade só vai enriquecer, aprofundar, abrilhantar este conhecimento da Mãe do Senhor, da Mãe de Jesus. Agora, Lúcia, esse sim de Maria, obviamente, foi um sim extremamente humano, né? Um momento de plena humanidade dela. Sim, estou aqui. Mas, ao mesmo tempo, é radicalmente uma relação com Deus. Como é que pode ser visto? Em que medida esse sim, ele é tão humano e ele é também uma entrega para Deus? Uma linda e ótima pergunta essa, porque neste sim a gente percebe este ser de Deus e cheio do Espírito que é Maria, como que atua o humano, né? O sim de Maria, ele vem sido cada vez mais compreendido como liberdade. O Concílio Vaticano II chega a falar que o sim de Maria é um consentimento. E o que é um consentimento? É uma ação de liberdade, de decisão, não é? De responsabilidade, que são características eminentemente humanas. Então, se nós tiramos esta humanidade do sim de Maria, ela se transforma em quê? Num instrumento passivo, não é verdade? E isso é desumanizar. Quando a gente desumaniza uma pessoa ou a torna muito divina, digamos assim, como uma deusa, a gente retira de Maria algo que é fundamental e essencial, a sua humanidade. E é interessante, né? Você coloca algo que eu acho que sempre está na cabeça da gente, né? Evangelizar é humanizar, né? E isso é tão importante porque por isso que Jesus se fez homem, para poder ensinar para a gente o que é ser humano, né? Então não precisa a palavra tem que ficar santa, Bianca tem que ficar santa, tem que ficar humana cada dia mais. Quanto mais humano a gente é, mais Deus está dentro da gente, né? Como em Jesus, né? Que bonito isso. E assim, é nessa linha que vai, por exemplo, esse encontro que vai ser realizado agora. Como é que vai ser? Sim. Então, a jornada que a Associação Brasileira de Mariologia vai realizar na próxima semana é uma jornada que quer precisamente aprofundar, primeiro, nas características de um humano verdadeiro. Por exemplo, eu acabei de falar aqui da liberdade, da responsabilidade, da capacidade de ser sujeito que Maria foi. Também queremos aprofundar na necessidade de integração do que é humano. Por exemplo, ação e oração. Tem gente que valoriza mais a oração e acha que a ação não está tão relacionada. Ou corpo e alma. Quantas vezes a gente encontra pessoas muito religiosas que valorizam a alma e dão pouco valor ao corpo. Então vejam como que esta dimensão integrada e integradora da humanidade viveu Maria e com isso ela pode ser modelo para nós. Então a jornada quer aprofundar neste significado de ser humano, também um olhar sobre esta Maria dos Evangelhos, o que isso pode nos dizer com relação à sua humanidade
E ainda abrindo mais, não é? Como que os dogmas sobre ela, como a Imaculada ou mesmo a Assunção, podem nos mostrar a grandeza do ser humano, da vocação humana, do projeto de Deus para a humanidade. Então, não apenas para as pessoas religiosas, para os devotos, mas para a própria humanidade. Não é? Então, é isso que a jornada pretende aprofundar com a sua proposta, além de fazermos também, ao final, um pequeno observatório do que anda acontecendo aí pelo Brasil em termos da Mariologia. Bom, Que então, beleza, né? bonito, né? Bonito conversar. E a gente ficaria, ó, horas e horas conversando, mas isso aqui foi só para dar um gostinho, para que você possa também fazer parte dessa segunda jornada. Conosco ainda dá tempo de fazer parte? Ainda temos vagas. Temos vagas, então tá bom. Então, ó, vai acontecer então nos próximos dias 26 a 29 agora de janeiro, tá bom? A segunda jornada da Associação Brasileira de Mariologia aqui na Pousada Bom Jesus, em Aparecida. Você obrigada por trazer esse gostinho pra gente, que eu tenho certeza que quem ficou em casa e assistindo também ficou mais interessado. E a gente tem uma tendência a amar cada vez mais quando a gente conhece, né? É verdade. Obrigada. Não, eu que agradeço. E eu poderia falar de um meio para conhecer o trabalho da ABM? Claro, claro. Nós vamos iniciar neste ano um projeto muito importante, que é REMAR, a Revista Latino-Americana de Mariologia. Que legal. Que é uma revista que vai estar inserida, né, na PUC do Rio de Janeiro, em coautoria com a Academia Marial de Aparecida e a Associação Brasileira de Mariologia. É um passo importante para esta animação da pesquisa, do estudo e para conhecer cada vez mais Maria e amá-la melhor e sermos bons devotos. Que assim seja, dela. né, Amém, Lúcia? amém. Muito obrigado de coração, viu? Muito obrigada. Que bom. Pois é, tá na hora da gente fazer um intervalo novamente, mas a gente volta daqui a pouquinho. Obrigada, que foi muito enriquecedor. Obrigada. Obrigada, obrigada a todos. A gente volta daqui a pouco.